Eu falo aqui principalmente para quem está começando do zero, tá? Essa é a intenção. A intenção realmente é ajudar quem está iniciando do zero a perder o medo, a seguir essa carreira aí do câmbio automático, tá? E ajudar o pessoal a destravar e aí vamos para cima, tá? Ó, o tema aqui é o seguinte, ó, o medo e a insegurança de mexer no câmbio automático sem nunca ter feito antes, tá bom? Então, para quem nunca fez antes, por exemplo, o Eric, você já mexeu no alguma vez no câmbio automático? É a primeira vez que você está tentando resolver esse daí do 09G. O Lucas também, primeira vez, como é que tá? Como que é a experiência de vocês aí, tá? Beleza? Então, pessoal, esse tema aqui, esse medo, né? Ó o Francisco aí. Bom, Francisco. Francisco toda live ele acompanha a gente aí. Ó, esse medo, existe um medo. Existe uma exceção, que é os corajosos mesmo, sabe? A pessoa tem uns que é corajoso de verdade mesmo, que nunca mexeu no câmbio e vai lá e mete a cara e o problema tem um lado bom e tem um lado ruim. O problema de quem já chega já mexendo já é que pode ser que você, por não ter algum acompanhamento, um caminho certo, pode ser que você acaba colocando um defeito nesse câmbio e se for mexer sem saber, entendeu? E pode ser que você também aprende na raça. Só que aprender na raça é um caminho muito longo, tá? Normalmente, melhor mesmo é começar com um método certo, sabe? Começar com um guia correto, sabe? Acompanhamento, para você não trocar uma peça errada, não condenar uma peça errada, você realmente aprender do jeito certo. Porque você aprender do jeito errado, isso aí pode, às vezes, te complicar, tá? Ó, o alemão câmbio automático entrou aí, ó, de BH. Alemão, você já é experiente na área, como é que você tá? Você já mexe bastante tempo já? Então, pessoal, então esse tema que é o medo de mexer no câmbio sem nunca ter feito antes, ele realmente é o tema que vai pegar o ajudante de oficina, o mecânico, mas que não trabalha com câmbio automático, ou alguém que nunca nem é mecânico e nem ajudante, mas é um dono de carro que quer começar a aprender. Tudo isso é possível, tá? Não se preocupe com, eu não sou mecânico, eu não tenho oficina. Não, é funcionário de oficina, ou dono de oficina, ajudante ou não, ou quem nem é ajudante nem mecânico, tá bom? Pode ficar tranquilo. É aquele mecânico de linha geral que nunca trabalhou com câmbio automático também, serve para ele. Acabei de responder um inscrito aqui no Instagram que ele trabalha com parte elétrica. Eu falei para ele, olha, você já sabe parte elétrica? Meu amigo, isso aí vai te ajudar muito. Ele estava preocupado porque se é possível começar do zero, né? E aí ele estava bem preocupado e falou, ó, e aí eu falei, não, meu amigo, você pode ficar despreocupado. O fato de você já ser eletricista, isso aí vai te colocar na frente, né? Porque a parte elétrica ali é uma coisa a menos para você se preocupar. O que manda mesmo cara, é ir pelo caminho certo. É como fazer um diagnóstico assertivo, sem ficar desmontando, sem ficar chutando peça, entendeu? Chutando, é isso, é aquilo, entendeu? Então, é para isso que serve uma metodologia, um acompanhamento, né? Ó, o alemão câmbio automático. Ó, o alemão câmbio automático, em transmissão, somente 10 anos. Olha aí. O alemão tem 10 anos que trabalha com câmbio automático. E fala aí, alemão. É, a pessoa aprender do jeito errado, isso aí é bom ou é ruim? Que acontece? Você sabe que tem muito vídeo de internet sensacionalista, né, que fala, não, tipo, patinou na primeira, troca uma solenoide, ou troca óleo. Cara, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Você tem que fazer um diagnóstico, você tem que colher algumas informações e seguir um passo a passo antes de desmontar um câmbio, tá? Aí sim você vai ter sucesso, né? Então, o que acontece com essas pessoas que tá iniciando ou ainda nem iniciou? Ele tem um enorme medo, né? Tem um enorme medo que
esse medo ele acaba atrapalhando a pessoa, né? E aí essa pessoa ela acaba nunca entrando para essa área. Então eu não vou nem assistir uma aula de câmbio automático, ou então eu não vou nem comprar um curso de câmbio automático, porque isso aí eu tenho medo e se eu pegar um serviço desse não vou dar conta, mas pode ficar tranquilo que você tem que colar na pessoa certa, tá? Então esse medo o medo de desmontar e não conseguir montar, claro, porque se você não souber o que está fazendo, você vai desmontar e pode até conseguir montar. Mas que vai funcionar, aí é outra história, tá? Não é de qualquer jeito, não. O alemão. E hoje falam que é fácil. E hoje falam que é fácil. É complexo. Com certeza é complexo, tá? E fácil não é, mas existe um caminho mais curto para pegar para entrar nessa área. O Francisco, eu faço reparos em câmbios mecânicos e elétrica. Eu conheço um pouco de injeção eletrônica também. Com certeza. Isso aí também ajuda, tá? Ajuda você já tem um conhecimento agregado. Se souber como é que funciona ali, tem um conhecimento de ABS, de injeção eletrônica, de elétrica, já te ajuda. Mas quem não sabe de nada, nada, também é possível, tá, pessoal? Isso aí depende de você. Então, se você quer aprender, você vai entrar de cabeça, vai virar a chave e vai começar a buscar e vai ficar bom sim, tá? É possível sim alguém do zero começar a mexer com o câmbio automático. Então, ó, medo de errar no diagnóstico é uma coisa que acontece bastante também. O medo de errar no diagnóstico e o medo de ser famoso na cidade como chutador. Chutador é o cara que conserta câmbio automático no chute. Então, esse realmente é um medo também. Esse medo ele acaba também travando, porque, claro, que ninguém quer ficar queimado na cidade, né? Ninguém quer ficar queimado na cidade. A pessoa quer entrar e quer realmente ter sucesso ali. Senão, senão nem adianta, né? Então, se é para a gente não ter sucesso, não adianta entrar. Então, é por isso que você tem que entrar e tem que entrar de vez nessa área, tem que estudar, tem que pegar um acompanhamento, né? E aí você consegue ter essa confiança. Porque o primeiro câmbio que eu mexi foi um 0372. O 0372 estava no L200 Sport. E aquele câmbio lá, eu tinha um medo, eu tava com medo tão grande de mexer naquele câmbio, porque ele chegou para a oficina que eu trabalhava, né? E aí o meu patrão foi e pediu para eu fazer o diagnóstico lá. E para quem não conhece, o câmbio 0372 é um câmbio que não tem gerenciamento eletrônico. Ele é um câmbio que ele é hidráulico e mecânico. Então, tudo é feito ali hidráulico e mecanicamente, entendeu? E eu, para ter a confiança de fazer o diagnóstico naquele câmbio, pensa no medo que eu ficava. Por quê? Se passar o aparelho, não vai aparecer nada, porque o câmbio dele não é eletrônico, né? Então, você tem que ter conhecimento ali, você tem que saber regular o cabo kick-down para você conseguir fazer um diagnóstico ali naquele câmbio. E aí, depois de vários dias eu andando com aquele carro e com aquele medo de errar no diagnóstico, né? E olha que eu já tinha feito um curso presencial já. Fiz um curso presencial, já tinha estudado algumas coisas, né? E aí, para ter confiança, deu um trabalho. Mas acabei que eu acertei o diagnóstico. Realmente era dentro do câmbio o defeito. Então, eu venci aquele medo, meu amigo. Bora para cima. Aí autorizou o serviço. Aí vem outro tipo de medo, o medo de desmontar um câmbio que você nunca desmontou na vida, né? E outra, automático ainda, o primeiro câmbio da vida. Aí eu desmontei aquele câmbio, achei o defeito, mas sim, perdi muito tempo para mexer naquele câmbio lá, tá? Porque justamente por não ter um checklist ali para você saber se organizar na hora de desmontar, não saber fazer o diagnóstico na desmontagem, né? E aí, na hora de montar, aí chegou as peças. Na hora de montar foi outro sofrimento e outro medo, outro tipo de medo. E por fim, depois de vários dias naquele câmbio ali,
E o curso que eu fiz foi presencial, então não tem aquele suporte, sabe? Não tem aquele suporte, não tem o acompanhamento, sabe? Então aí tá, por fim eu montei o câmbio e o câmbio ficou top, graças a Deus. O primeiro ficou bom já de primeira. E aí eu lembro que um dos primeiros também que eu mexi foi o câmbio. Depois daquele eu mexi numa S10, eu troquei. Mas foi só uma troca de corpo de válvulas, né? Serviço mais simples. E depois daquilo foi uma V4 A51 de uma Triton. E aí, depois da Triton, eu também mexi. Não lembro a ordem certinha, né? Mas mexi. Aí a Ranger. Nossa, mas a Ranger me fez, me fez sofrer naquela Ranger, tá? Porque nunca que achava o defeito, por fim era um defeito no corpo de válvulas, mas até chegar nesse defeito demorou demais. Então, tudo isso aí gera um medo na gente. E quando você faz um serviço e não dá muito certo, gera um medo e aquilo e um medo porque assim um prejuízo é caro, entendeu? Então, um prejuízo pode custar caro, então gera sim um medo, medo de errar no diagnóstico, medo de errar na montagem, né? E aí, o que mais que a gente tem medo? Medo de perder o cliente, né? Medo de perder o cliente por não ter confiança. E a confiança é uma coisa que o cliente percebe quando a gente não tem confiança. Então, se ele chega aqui, tem serviço, tem cliente que chega na oficina com diagnóstico da internet pronto já. Ó, eu quero trocar a eletroválvula e o óleo. Eu falo, mas peraí, eu tenho que fazer o meu diagnóstico ainda, calma aí. Ah, não, mas eu vi na internet. Não, calma aí. Não importa o que a internet fez. Eu preciso fazer o meu diagnóstico aqui, entendeu? Aí sim eu vou lá e tal. E se realmente for a solenoide, beleza, vamos trocar, entendeu? Então, hoje a gente tem uma confiança, mas no começo a confiança ela não aparece pra gente, né? O Francisco, eu já passei tanto por isso, por esse medo, né? Hoje o medo foi embora. Uma coisa muito importante, na minha opinião, é ser honesto com o cliente. Com certeza, honestidade é tudo, a clareza, né? Sem situações, sem coisas obscuras, tá? Clareza para o cliente, honestidade, entendeu? Isso aí manda muito. Ó, você vai, quando você aprender a dominar o câmbio automático, você dominou o câmbio automático, você sabe muito bem como fazer um diagnóstico, você sabe desmontar, sabe montar e sabe testar, sabe entregar o carro para o cliente. Você dominou o câmbio automático, entendeu? Ganhou dinheiro. Só que vai ter momento que você vai passar uns apertos com o câmbio também. Vai ter uns defeitos que não são mais simples, são um pouquinho mais complicados. Então você vai demorar um pouquinho mais para achar o defeito, entendeu? Mas quanto a isso aí, você não precisa se preocupar. Você fala para o cliente, olha, eu segui o meu passo a passo, o meu método e eu tô com uma dificuldadezinha de achar o defeito aqui, mas vamos seguir em frente aqui nos testes, tá? É assim mesmo. Sem inventar. E outra, cobrou por uma peça, troca a peça, entendeu? Não existe cobrar por uma peça e não trocar essa peça, sabe? Ó, não faça isso não, tá bom? Tudo quanto é honestidade, bora fazer. O Eric do Jetta aí falou, ó, o meu vou fazer o diagnóstico mesmo amanhã. Me cobraram R$ 500 só para isso. Mas o Eric, é nessa faixa mesmo, tá? 300, R$ 500, R$ 600 para fazer um diagnóstico, tá? É isso aí mesmo, é nessa faixa. Mas assim, a diferença é o seguinte, a pessoa pode cobrar bem para fazer um diagnóstico, mas ela tem que te entregar, ela tem que entregar. Não, é esse aqui o defeito e pronto, entendeu? O mercado do câmbio automático é muito lucrativo, tá bom? Então beleza, pessoal. O que mais aqui, ó? É,
Ó, tem um amigo meu, o Juninho, eu não, ele não tá na live não, mas ele é do Mato Grosso ali, não sei se é Barra do Bugres, eu esqueci o nome da cidade, mas do Mato Grosso. Ele começou no câmbio automático no ano passado. Então, ele tinha muita falta de confiança, mas muita falta de confiança. Sabe? Ele me ligava assim, e falava: "Ó, eu vou pegar um carro amanhã para trocar o óleo, como é que eu faço?" Calma, né? Vamos explicar aqui certinho, ó. Você faz isso, 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 testa antes e tal, testa antes de trocar o óleo, entendeu? E aí, esse acompanhamento, ele dá uma segurança para a pessoa, né? Ele, esses dias ele pegou uma S10 para fazer pela primeira vez, e aí ele perguntou para mim como é que faz aqui o câmbio da S10 e tal. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu te falo aqui. Aí a gente foi ajudando ele, ele vai e pega uma confiança boa, né? Então, quando você domina o câmbio automático, É, e aí isso ajuda você a vencer todas essas dores, sabe? Mas assim, esses medos, ele sempre vai ter, você vai largando aos poucos. O medo também ajuda a gente a ter um nível de consciência maior também, né? Mas você dominou o câmbio automático, automaticamente você vai ter mais segurança, você vai perder o medo, né? E outra, você vai ser mais valorizado, você vai ser indicado no boca a boca e você vai consequentemente ganhar mais também, entendeu? Vai ganhar mais e vai ser valorizado, né? Mas assim, é possível isso aí, tá? É possível você chegar nesse nível com o método que eu conheço, que é o que me ajudou a chegar nesse nível aqui, tá bom? E o nível que eu tô não é nada, tá bom? Não é nada mesmo. Então é por isso que eu tenho que continuar buscando. Eu estou ensinando também, quando a gente ensina, a gente aprende mais, tá bom? Então, o caminho da aprendizagem, ele é infinito. Então, quanto mais a gente vai buscando, mais a gente vai aprendendo, tá? Ó, vamos responder algumas perguntas aqui. Ó, o Francisco falou: tem clientes que são técnicos, é onde entra o nosso verdadeiro conhecimento. Com certeza, Francisco. Como é que a gente debate? Não, não debater, mas assim, como que a gente se a gente como que a gente não cai na lábia de um cliente que pega um diagnóstico pronto da internet, né? A gente tem que mostrar o nosso conhecimento, entendeu? Então, se a gente não ter o conhecimento, não ter um rumo para seguir, a gente vai perder essa confiança, o cliente vai achar que a gente não sabe. E outra, se você for na onda do cliente, for lá e trocar solenoide e não for, ou seja, o cliente gastou dinheiro à toa, você não fez um bom trabalho, né? Ó, o Juscelino, tem que ir fazendo para ir ficando confiante. Mas tem um detalhe, né, Juscelino? Tem que ir fazendo para ficar confiante aos poucos, mas fazendo do jeito certo, né? Não adianta ir fazendo também sem um conhecimento, que aí você só vai se queimar, né? Mas você tem toda a razão. Tem que, com algo, por exemplo, o primeiro câmbio que eu fiz na vida, eu não tinha confiança. Mas hoje, se eu pegar amanhã não, no trabalho, mas segunda-feira, chegar um câmbio aqui de um 0372, de um L200, do mesmo que eu fiz aquela vez e fiz vários até hoje, né? Aí a confiança é outra, né? Então a gente tem que, não tem outro caminho não, tem que pegar um método e entrar nesse mercado aí, tá bom? Juscelino, igual a válvula de pressão do U341 faz necessário em todas as revisões de câmbio. Dá muito defeito nessa válvula, nesse câmbio aí, hein? Inclusive, nós montamos um hoje, já testamos. Só falta a gente testar melhor na segunda-feira e já entregar. O U341 do Corolinha. Tem câmbio, né, pessoal, que eles têm uns defeitos mais crônicos. Por exemplo, o 341, essa válvula, a tampa traseira, que estraga bastante, né? Ó, o Lucas, tô com uma Zafira
A W5040, que quando coloca no D ou R, dá um forte tranco. Passei o scanner, deu solenoide C. Revisei o corpo de válvulas, testei as solenoides e estava tudo certo. Será que pode ser problema? Com certeza. Tranco em D ou R pode com certeza ser é um problema, na verdade, que não pode ter, né? O que acontece? O câmbio da Zafira, ou a W5040, ele é um câmbio que trabalha muito quente. Então, é muito fácil de ter reparo dentro do câmbio já estragado, entendeu? Ressecado. Então, é aí que entra um diagnóstico correto. Se você tivesse um método, Lucas, você não ia nem chegar a montar o corpo de válvulas de volta. Você já ia fazer os testes e já ia perceber que existe um problema, talvez dentro do câmbio, ou talvez em chicote, entendeu? Então, é por isso que é importante o método certo aí para ajudar a dominar o câmbio automático. Pode ser problema interno. Pode ser problema interno, tá? Pode ser. Boa noite, boa noite. Você tem curso à venda? Germano, não, por enquanto não, tá? Mas mês que vem a gente vai abrir nova turma aí, beleza? E a gente vai ensinar justamente esse método aí para dominar o câmbio automático. Francisco, opa, Manaus aqui. Ô, Manaus, ó, aqui perto, aí. Quer dizer, mais ou menos, né? Tô em Rondônia. Então, pessoal. Ah, sim, calma aí, tem mais pergunta aqui. Bora lá. Manaus. Ó, o meu, depois do diagnóstico, ó, o Eric tá falando que o Jetta dele, né? Pessoal, o câmbio do Jetta é o câmbio 09G. É bom vocês se acostumando com essas nomenclaturas aí, tá? Então, o câmbio do Jetta é o 09G. Tem modelo do Jetta que vai usar o câmbio DQ 250, é um automatizado, né? Ó, o meu, depois do diagnóstico, vou tentar eu mesmo abrir ele. Então, filmar todo o procedimento. Então, o Eric, pode, mas cuidado, tá? Você tem que ter um acompanhamento, tá? Você tem que ter um acompanhamento. Você tem que ter uma linha para fazer esse serviço aí. Senão você pode até mesmo colocar um defeito dentro do seu câmbio, entendeu? Mas é uma boa para aprender, top. Você vai desmontando, nada melhor do que você ir desmontando ali, tá? Mas desmontar e montar não é o que conserta o câmbio automático, tá bom? Ô Emerson, tem um estilo do Alogic 2009. É, o câmbio automatizado, né? Eu peguei o estilo hoje, ele. Ô Emerson, você é mecânico? Ou você é o dono do carro? Ah, você é o dono do carro, né? Ó, peguei o estilo hoje e ele, do Alogic, né, 2009, está descendo na subida. É normal? Depende do ano dele, tá? Você coloca no D, depende do ano dele para ele segurar na rampa, tá? Lucas, vou fazer o método com você. Ô, meu amigo, com certeza, bora. Ó, que acontece? Falando aqui da insegurança, né? Um aluno nosso, o Bruno, ó, o que acontece? Ele nunca mexeu com câmbio. E ele, o interessante dele é que ele trabalha só com Mitsubishi. Ele tem uma oficina que só mexe com Mitsubishi. Pajero Sport, é, Pajero Dakar, Pajero Full, Pajero TR4. Então ele só mexe com isso. Top. Ele tem uma especialização numa marca só, né? E aí o que acontece? Ele comprou nosso curso e aí ele nunca mexeu e já apareceu um câmbio para ele fazer já, que é o câmbio 0372, que é o mesmo que eu mexi pela primeira vez na vida, né? E esse câmbio a gente desmontou junto. Como? Ele fez uma videochamada e até os alunos participaram também, tudo na videochamada lá pelo Google Meet. E aí ele foi desmontando, a gente foi dando o acompanhamento para ele, entendeu? A gente conseguiu identificar lá o defeito e aí ele já pediu, as peças já chegaram, inclusive semana que vem acho que a gente já vai fazer uma videochamada para montar esse câmbio aí. E aí o que acontece?
com o acompanhamento, você consegue vencer esse medo, entendeu? Ou seja, você já consegue dar um salto lá na frente, tá bom? E aí no começo agora, eu estou começando agora a ensinar isso para os alunos, então não tenho muito aluno, então eu consigo dar uma atenção bacana para os alunos, entendeu? E aí, meu amigo, é assim mesmo, tá? É assim mesmo. Então, vamos ver o que mais tem para a gente falar aqui, ó. Ó, então assim, o medo que a gente tem, resumindo, né? Então a gente tem um medo. Por que que a gente tem esse medo? Porque a gente nunca mexeu no câmbio, né? A gente nunca desmontou, nunca montou, ou se montou, talvez você não teve tanto sucesso. Tudo isso vai gerando ali um medo, algo psicológico na nossa cabeça que vai atrapalhando a gente se você não cuidar, né? Então assim, você tem que dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo, na minha opinião? Ó, na minha opinião, o primeiro passo é adquirir o conhecimento necessário para poder dar o start ali e meter a mão na massa, entendeu? E esse primeiro passo, esse conhecimento, é o conhecimento necessário. Você pode aprender na raça ou errando e acertando, isso pode custar caro e pode demorar muito tempo. Você pode também escolher alguém que pode te ajudar, entendeu? Te mostrar como funciona esse conhecimento e aí você ter esse acompanhamento para começar, entendeu? Então, dá o primeiro passo, meu amigo. Começa a estudar de verdade, entendeu? E aí, pegou o conhecimento necessário, você vai, pega o serviço para fazer, e aí você não vai ter esse medo, vai começar a diminuir esse medo, né? Então, esse medo ele só vai sumir quando você dá o primeiro passo, tá bom? Quem começa, então, quando que eu devo começar no câmbio automático? Meu amigo, ontem que você deve começar, tá? Porque eu aposto que esse mercado ele tá tão escasso, né? Que eu aposto que cada dia tem pessoas novas começando nessa área e iniciando, comprando curso, estudando, e aí essas pessoas elas vão sair na frente, tá? Então a hora de entrar é ontem. Porque, e outra, mesmo que tem muita gente que já começou, mas os que domina o câmbio automático de verdade, os que domina mesmo, que trabalha sem ficar chutando, sem erro e acerto, entendeu? Que faz o serviço certo, é preciso, são poucos ainda. Então, a hora de entrar é ontem, é hoje, tá bom? Então, meu amigo, ó, é, vamos ver se tem mais perguntas aqui para a gente já terminar a live, né? Mas vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. O Eric perguntou: quanto em média você cobra para poder abrir um câmbio? Olha, depende, meu amigo, depende. Porque assim, tem peças envolvidas, entendeu? Tem mão de obras e peças envolvidas. Um câmbio do Jetta, que é o 09G, ele depende do que a gente encontrar quando abrir ele na bancada. Mas ele vai custar aí de 12 a 15, 16 mil reais, nessa faixa aí, tá? De 12 a 16 mil reais ele fica, tá bom? Depende muito. Vamos ver aqui, ó. Vou fazer um método com você, Lucas. Oh, beleza, Lucas? Valeu, hein? Bora pra cima. Ele é 2009, o Emerson falou, ele é 2009. Ô Emerson, eu não lembro de cabeça se o 2009 ele faz isso, entendeu? Se eu não me engano, ele desce mesmo. Eu não tenho certeza. Eu vou ver essa informação aí, porque se eu não me engano, o Dualogic mais novo que ele consegue segurar na rampa, tá? Beleza? Vamos ver essa informação aí, eu te passo. O Eric falou, perguntei para um colega se uns 6 mil daria para começar, no caso, começar a reparar o câmbio do Jetta, né? Ele falou que nem sonho, muito mais que isso, se for o caso de mexer dentro do câmbio. Eric, infelizmente, cara, se for mexer no câmbio, se for pagar para alguém fazer o câmbio do seu carro,
Vai ficar mais de 6 mil com certeza. De 12 a 16 mil aqui, com certeza fica, tá? É porque não adianta, cara. Assim, você vai entender. Quem entrar no método aí vai entender. Você vai mexer no câmbio, não é só ir lá e trocar uma pecinha. Não é, entendeu? Tem todo um jeito certo de trabalhar, tem todo um guia para trabalhar, para ter sucesso no câmbio automático, tá? Tem peça que você deixa, tem peça que você não deixa, entendeu? Então, isso aí você pega. Ó, o Emerson. Eu também tenho uma Audi A5 2010, câmbio 0 AW, VL 381, que está patinando. Levei para um cara desmontar, ele desmontou, revisou, está tudo certo por dentro. Fez a medição da embreagem, está certo. Esse é um câmbio que ele costuma também dar uns probleminhas. O VL 381 tem que ver se ele é tração nas quatro, né, dianteira ou traseira, mas tem um modelo que é CVT também, ele tem corrente, correia, né? Pode cobrar em média, ô Lucas, cobrar em média de mão de obra uns 3 mil tá bom no começo? Olha, depende da região, tá, Lucas? Na minha região é mais caro a mão de obra. O Emerson fez a troca dos dois filtros interno e externo, troca do óleo, continua a mesma coisa. Ah, do Dualogic, né? Então, mas vamos verificar. Qualquer coisa você me chama lá, a gente vai resolver esse defeito aí, tá? Ah, não, mas aí tem um problema. Se ele não está fazendo a aprendizagem da embreagem, o Dualogic, então tem um defeito, tá bom? Tem um defeito aí que a gente tem que descobrir qual que é. Usando, assim, pessoal, o método que eu ensino, o que acontece? Ele é bom para câmbio automático, ele funciona com câmbio CVT, funciona com automatizado também, que é o caso do Emerson e eu, que ele tem um câmbio Dualogic. Então, meu amigo, você vai aplicar ele ali, você vai conseguir fazer o diagnóstico dele tranquilo, tá? E Dualogic, pessoal, do diagnóstico de Dualogic, que é câmbio desses Fiat, né? O Fiat e os iMotion também, que é os que usa nos Voyage, Gol, automatizado. Pessoal, menos de 20 minutinhos a gente faz um diagnóstico aqui nesses carros aí, tá? Tranquilo, tranquilo, rapidão. Rapidão e assim, o diagnóstico certeza. Porque aí você tem certeza o que está acontecendo no carro, entendeu? Se a embreagem tá boa, se o robozinho tá bom, entendeu? Ó, Eustênio, eu tô começando agora no ramo câmbio automático. Tô fazendo o meu segundo reparo de câmbios automático do 6T30. Ou Estênio, cara, o 6T30 é um câmbio bom demais de fazer, tá? Bom demais de fazer. E tem muito no Brasil, né? Na minha região que tem bastante também. É um câmbio rápido para fazer. Ele dá um retorno bom, porque você não perde muito tempo e você. E não é um câmbio assim muito complicado, não. Você consegue fazer ele. Ó, no meu método, eu faço o. Uma desmontagem completinha do câmbio 6T30. 6T31, na verdade, que é outra geração, mas é a mesma coisa quase. E aí eu subi lá no método também e mais para frente eu vou também fazer um curso em cima desse câmbio aí, porque tem bastante demanda dele, tá? Só que o curso que nós temos hoje é em cima do câmbio da S10. Ou seja, você dominar o câmbio da S10, você aplica em qualquer outro câmbio, meu amigo. Você não se preocupa com isso, tá? E assim ainda estou fazendo treinamento e já com a mão na massa. Muito bom, hein? Muito bom. Pessoal, você começou, olha só, você começou o treinamento, vamos supor que você comprou o método. Comprei o método hoje. Amanhã você já pode pegar um câmbio para fazer. Por quê? Você vai me ligar, entendeu? Eu vou te acompanhar na mão. E isso é no começo da minha carreira de professor aqui, porque mais para frente, quando eu tiver muitos alunos, aí, infelizmente não vou conseguir fazer esse acompanhamento por vídeo chamada, entendeu? Mas hoje, meu amigo,
assim, agora, né? A gente consegue fazer isso aí por videochamada e WhatsApp sossegado. Que você pegar um câmbio para fazer, ó, eu tô com o câmbio aqui, tá acontecendo isso, calma aí, eu vou te ligar. Eu vou pegar, vou te ajudar a passar o aparelho, vou te ajudar a chegar no diagnóstico certinho, precificar, vou te passar o fornecedor da peça, tranquilo, tá? Estênio, eu tô amando essa profissão do câmbio automático. Ô Estênio, você, antes de fazer o seu primeiro câmbio, você ficou com muito medo? E como que foi? Como é que foi o... Você teve sucesso já no primeiro câmbio? Você está no segundo agora, né? O Eric falou, eu vou pegar o curso com você que vai sair mais em conta. É bem em conta o valor, tá? Beleza? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí? Alguém tem alguma pergunta? Tem... Que medo? Ah, me fala aí. Vamos aproveitar que a gente está conversando aqui. Me fala aí. Ó, você que não começou ou que começou agora, qual é o seu maior medo no câmbio automático? Já que a gente está falando de medo, né? O que mais te dá aquele medo, aquele frio na barriga quando fala de trabalhar com câmbio automático? Fala aí. Porque, ó, o, o medo, assim, que eu conheço bastante, né? Falei que ia acabar, mas vamos esticar mais um pouquinho aqui. O medo que eu conheço bastante é o que eu tinha. Medo de fazer um diagnóstico errado. Você já pensou? Olha aqui. Já pensou se você pega um carro para fazer o câmbio automático, para resolver um problema? E aí, o carro está patinando a quinta marcha. E aí, você pegou para fazer o diagnóstico. E, e aí você fala, não, eu não sei, não faço ideia, mas o scanner mostrou aqui que é, sei lá, pressão hidráulica no câmbio. E aí você vai desmonta todo o câmbio e não acha nada. Você imagina uma situação dessa? Você desmontou todo o câmbio e não achou nada. E aí você vai, e aí outra, você não acha nada, monta o câmbio inteirinho, bota a peça nova, o cliente pagou para fazer, pagou as peças e o câmbio, e o defeito continua exatamente o mesmo. Você imagina uma situação dessa? E aí o defeito era só o módulo ou é um fio, um chicote? Só que até você descobrir isso, você já perdeu muito tempo, entendeu? Então, por isso que é importante esse acompanhamento, esse método, que você evita de passar por essa dor de cabeça toda, entendeu? Isso é um medo assim que eu tinha muito. E aí, e depois, e um dia, sim, depois que eu abri a minha oficina, o primeiro serviço que eu peguei sozinho, eu peguei, nossa, aí a responsabilidade, aí o medo veio com força também, porque o medo de você de o cliente te contratar, o cliente vai confiar no seu serviço e você vai faz o câmbio e você não tem sucesso e esse medo também é terrível. Mas tudo isso aí a gente resolve, tá? Isso aí eu tinha esse medo porque eu não tinha um acompanhamento, não tinha, era sozinho na raça, entendeu? E outra, isso aí é quando eu não tinha o método. Depois que eu descobri o método, aí as coisas deslanchou, entendeu? E aí hoje a oficina aqui ela só mexe com câmbio automático. Ó, é a oficina hoje, só câmbio automático, mais nada. Mais nada. Se precisar trocar óleo de motor, não troca. Pastilha de freio também, não. É só câmbio automático, tá bom? Vamos ver se... Ó, ó, o Lucas falou. Obrigado pela live, professor. Você é um cara... Ô, meu amigo, valeu, hein? Valeu, muito obrigado. Que bom que você está gostando, tá? Essa é a intenção mesmo, é de conseguir alcançar. Eu aqui da minha cidade, eu consegui alcançar Brasil, mundo aí, mostrando para as pessoas que existe o jeito certo de fazer isso aí, entendeu? Isso aí não é um mito que existe que não dá futuro. Muito pelo contrário, tá? Ele dá futuro sim, e é uma carreira muito boa e escassa, tá? É poucos que têm que domina o câmbio automático, tá? Você, pode, vocês sabem disso, então, ó, você é um cara muito abençoado, amém, Deus te abençoe, tá? Amém. O Zik
Falou, parte do módulo. Sim, parte do módulo, é, você consegue, por exemplo, se o câmbio está apresentando um defeito, pode ser o módulo, pode ser também. Então, às vezes, o câmbio está perfeito, mas é só o módulo. Então, existe sim também o jeito de você, se aplicando ali o diagnóstico com o carro montado, você consegue chegar no defeito que é módulo, entendeu? Você consegue falar, não, isso aqui, com esse teste que eu vou fazer aqui, módulo tá descartado, o módulo tá bom, consegue. Agora, então assim, você descarta o módulo e prossegue no diagnóstico, no caminho, entendeu? Até chegar no defeito. Se, aí tá, módulo tiver ruim, aí você aí a gente chegou, a gente chegou no diagnóstico, né? Mas eu não reparo o módulo não, tá? Se eu trocar módulo, eu troco e boto e coloco o outro e pronto. Tem módulo que dá para recuperar, né? Tem uns que não. Então o Zik falou. Então Zik, você tem medo que da parte do scanner? Mas se eu te falar que a parte do scanner é tranquila, tranquila de operar. Scanner é muito bom de operar. É porque é muito simples, entendeu? É muito simples. Você seleciona o carro e faz algumas medições lá que eu ensino também no método, entendeu? E aí você consegue coletar algumas informações lá e consegue prosseguir. Aí você vem para o próximo passo depois o próximo passo, e aí vai, até chegar no defeito, tá? O Francisco falou, eu vou começar em setembro, eu vou reparar o câmbio automático, não vou ter medo, qualquer coisa chamamos o professor Gessé. Com certeza, meu amigo, com certeza, tá? Bora para cima, beleza? Vamos para cima. Estênio, demais, o meu primeiro. Ó, eu perguntei do medo, né? Então o Stênio. Eu perguntei se o Stênio tinha medo. Ele falou, ó, demais, muito medo. E o meu primeiro câmbio foi um TF-72 Jeep Compass Flex, que passou água. E, ó, pessoal, ó, no Brasil, ó, esse câmbio TF-72 é o que equipa Toro Flex, Renegade Flex e Compass Flex, Cronos e acho que tem mais alguns que eu estou esquecendo. Mas o câmbio TF-72 acontece muito de passar água para dentro do câmbio. Muito, muito mesmo. Então, quem domina o câmbio automático, meu amigo, vai ganhar dinheiro com o câmbio TF-72, tá? Vai ganhar muito. Por quê? Porque é um câmbio que não fica aí, aqui mesmo não fica menos que 15 mil um reparo do câmbio TF-72, entendeu? E tem muito, e outra, tem pouco câmbio bom, porque tem cliente que prefere comprar um câmbio usado para colocar. Eu não coloco, tá? Eu só coloco um câmbio que eu reviso. E aí tem, mas assim, falta até esses câmbios bons no mercado, porque a maioria tá com água dentro. Então é uma oportunidade gigantesca, tá? Gigantesca de você entrar nesse mercado, dominar o câmbio automático e ganhar dinheiro e sendo valorizado reparando o câmbio TF-72, tá bom? E outros câmbios também. E não é difícil não, tá? Ah, tá. E ele falou do Jeep Compass Flex, passou água. E foi o meu primeiro câmbio automático que fiz. Fiquei bastante apreensivo, mas deu tudo certo depois de ter passado. Maravilha, Estênio, maravilha, tá? Ó, primeiro câmbio automático já foi um TF-72 e deu certinho. E assim, você já pegou uma confiança a mais, né, Stênio? Pelo um treinamento de câmbio automático. Sim, é importante demais o treinamento de câmbio automático porque ele te dá um acompanhamento, um suporte, né? O câmbio tem que ter suporte, tá, pessoal? Não adianta comprar curso de câmbio que não tem suporte, não. Tem que ter suporte, tá bom? Porque no começo você tá perdido, né? Você precisa de alguém. Você é uma criança ali que precisa de alguém pegar na sua mão e te direcionar, tá bom? O Jetta, quando posso comprar já? Agoniado para isso. Jetta, o Eric, fica ligado aí, tá? Em setembro, vai ser lá pro dia 8 de setembro, a gente vai fazer o lançamento dessa turma aí, tá bom? Desse curso aí, tá? Então, pessoal, vamos já encerrar, né?
vamos encerrar então. Bora para mais um final de semana aí, descanso. Vocês trabalham amanhã? Já faz uns anos já que eu não trabalho dia de sábado, tá? Tipo assim, tipo, vim aqui e tal, e às vezes dá uma organizadinha e tal, mas porta fechada. Mas a maioria dos sábados eu nem apareço, não. É só dia de semana mesmo, tá bom? Isso é bom demais. Muito bom. Vamos trabalhar sábado. Stênio, show, vou querer. Top, meu amigo. Bora, bora. Ô, Eric, todos os scanners pegam o diagnóstico do câmbio? O do meu mecânico é um ótimo scanner. Só não sei se consegue achar o código de erro. Olha, se o scanner conseguir acessar o módulo do câmbio, ele consegue sim. Tem scanner que é, sim, tem que ser um muito fraquinho mesmo para não conseguir acessar. Só que a maioria consegue muito bem, tá? PDL, Raven, Launch, Tinktu, a maioria sim consegue. Tem aquele bem antigo, Raster também, tá bom? Pessoal, então, uma boa noite. Eu agradeço pela companhia de vocês, tá? E aí, bora, bom final de semana para todos nós. E semana que vem tem mais lives. Tamo junto. Valeu, hein?